Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nessa noite nós vamos falar sobre... O som está meio zoado aí, não sei o que houve, mas qualquer coisa eu mudo o microfone de canal, sei lá. Estava tudo funcionando legal até agora. Deixa os outros todos sem amor. Obrigado. Gênesis capítulo 2, verso 15. E nós vamos falar. Glória a Deus. Isso. E Gênesis 2:15, nós vamos ler até o 18 e depois 21 e 22. E nós vamos falar nessa noite sobre as vozes que nós ouvimos. Diz assim, ó, está projetado ali? Tá. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. 21 depois. Glória a Deus. Não, 2:21. Verso 21. Aí diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Amém? Eu tenho a impressão que é um dos canais ali, tu fecha o canal desse lado aqui, ó, deixa só o outro, e aí depois a gente resolve isso aí. Então, queridos, a gente vai falar sobre essas vozes. Fica bastante claro no livro de Gênesis que havia o relacionamento de Deus com o homem era um relacionamento de proximidade, era um relacionamento de intimidade. Deus vinha, falava com o homem, Deus vinha e se apresentava ao homem, e o homem tinha uma relação de paternidade com Deus. Então, esse relacionamento de Deus, nós precisamos lembrar que Deus colocou o homem no mundo perfeito. Não havia pecado, o homem não havia ainda aguçado, não havia nascido ainda a natureza adâmica. Então este homem que está agora diante de Deus, este homem que Deus constrói para ele um jardim e o coloca nesse jardim e dá responsabilidades a este homem que está tendo um relacionamento de intimidade com Deus, ele recebe de Deus uma ordem. A palavra, quando a gente estuda teologia, a gente estuda as dispensações dos tempos, as dispensações de Deus. O que são as dispensações? As dispensações são um espaço de tempo onde o homem é provado em sua obediência a Deus em relação a uma revelação que ele dá, uma revelação específica, que expressa, que manifesta a vontade de Deus. Então vamos colocar isso de uma forma que você entenda. Deus colocou o homem no Éden e diz para ele: você pode comer de tudo. Mas aí Deus apresenta um único teste de obediência: você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a revelação de Deus expressada, a revelação que expressava a vontade de Deus. Você pode comer tudo, menos
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a vontade de Deus para o homem. E o homem estava sendo testado nessa obediência. Este homem que falava com Deus, que ouvia Deus, que se comunicava com Deus, que Deus vinha a ele todos os dias, ou que com regularidade, que ele dava ao homem, Deus via a necessidade do homem, a ponto de a palavra dizer assim, Deus viu que o homem não estava bem sozinho, o homem não estava feliz sozinho, então Deus assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou dar para ele uma auxiliadora. Então a gente vê que Deus se preocupava em cuidar deste homem, Deus se preocupava em dar a este homem aquilo que ele precisasse para ter uma vida plena nesse jardim. A vida do homem no jardim não era uma vida assim que ele não tinha nada o que fazer, é uma vida de ócio. Não, Deus deu um jardim para o homem, Deus disse, vocês vão cultivar o jardim, vocês vão cuidar, vocês vão plantar, vocês vão... depois Deus mandou ele dar nome aos animais. Adão não era um preguiçoso, não era um homem que não tinha o que fazer. Quem pensa que o trabalho surgiu com a queda do homem, quando Deus disse para o homem, do solo do teu gosto comerás o teu pão? Não, o homem já trabalhava, mas ele não dependia disso para o seu sustento. Deus provia para ele o sustento, Deus provia para ele o alimento, Deus dava para ele a provisão. O que muda depois é que agora o homem tinha que, do suor do seu rosto, ganhar o seu pão. Ele continuaria dependendo de uma provisão de Deus, mas agora não era só Deus, ele também tinha que trabalhar. Ele também tinha que prover, ele também tinha que cultivar a terra, porque agora a terra não vai só produzir o que ele semear, vai produzir espinhos, vai produzir ervas daninhas, e então o trabalho do homem ficou muito mais pesado agora. É como a gente vê lá, por exemplo, quando eles estão no deserto, eles têm a provisão de Deus, eles têm o maná, eles têm a nuvem que protege, eles têm a nuvem que aquece, Deus provê a água, Deus provê o pão, Deus proveu a carne, Deus proveu a roupa para eles, Deus proveu todas as coisas para o homem. Mas quando ele entra em Canaã, e Canaã representa o reino de Deus, agora o homem, para estar em Canaã, ele tinha que trabalhar, ele tinha que, por exemplo, quando eles tiveram a primeira colheita na terra de Canaã, não veio mais o maná. Parou de descer o maná. E aqui que está a música é nas crianças. É lá nas crianças. Não tinha mais o maná. Aí eles tinham que produzir. Aí eles tinham que fabricar sua roupa. Você entende? Então, agora eles tinham responsabilidade. E o reino de Deus é assim. A gente não é chamado só para ficar curtindo. Só comendo, dormindo. A gente é chamado para produzir no reino. A gente é chamado para funcionar no reino. Então esse homem que vivia no Éden, que foi testado na sua obediência, um dia a tranquilidade do jardim foi bagunçada. Por quê? Porque a palavra diz que a serpente, capítulo 3, versículo 1 ao 7, a tranquilidade do jardim vai ser bagunçada. Olha só, do 3 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si
aventais. Então agora o que acontece? Este homem que estava no Éden e que reconhecia a voz de Deus e a voz de sua esposa, eram as únicas vozes que haviam naquele jardim. Os animais não falavam, os animais não tinham expressão vocal de falar e de serem ouvidos. Mas então as únicas vozes que haviam ali naquele jardim era a voz de Deus e a voz do homem, a voz de Deus e a voz da mulher. Mas agora entra uma nova voz. Surge uma nova voz. E essa voz, a voz da serpente, ela semeia no coração do homem e da mulher. Porque também a gente diz assim, porque foi a mulher, porque foi a mulher. Mas você lembra que a palavra de Deus diz, os dois são o quê? Quantos são? Uma só. Os dois são uma só carne. Então veja que Adão estava com ela. Ali não diz que Adão chegou depois, ali não diz que Adão veio de longe. E os filmes romantizam algumas coisas. Às vezes a pessoa é discipulada por filmes e ela pensa que Adão estava longe, estava em outro lugar. E aí ele chega correndo e a mulher come e ela dá para ele a maçã. Misericórdia, Senhor amado. Dá para ele a maçã, ela come a maçã. E parece aquele filme da Bela Adormecida, daí os dois caem. Os filmes romantizam as coisas. E aí as pessoas pensam que é assim, mas ali diz que ela comeu e deu para ele. Então os dois estavam um do lado do outro, os dois estavam juntos ali. Mas a questão é que essa voz, ali a palavra dá a entender que houve uma conversa. Ela não diz que essa conversa ela foi se prolongando dia após dia. Ela não diz que houve um processo de derrubar princípios, que houve um processo de diálogo, de conversa, de convencimento. Mas ela diz que a serpente colocou dúvidas. Que a serpente questionou a soberania de Deus. A serpente questionou a vontade de Deus. A serpente questionou o querer de Deus. E a serpente aguçou no homem um desejo de grandeza, um desejo de ser igual a Deus. Ela disse assim, não, Deus disse que Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão o quê? Algumas versões dizem, iguais a Deus. Então aguçou no homem um desejo de grandeza, um desejo que já era um desejo de Satanás, porque a queda de Satanás acontece por causa disso, porque ele diz assim, eu quero ser igual a Deus. Então esse ambiente de pureza, esse ambiente não contaminado, que vamos comparar com o ambiente do céu, da glória, onde não havia pecado, onde não havia transgressão, mas Satanás conseguiu corromper aquele ambiente de pureza, a ponto de levar consigo 1/3 dos anjos. É muita gente, é muito anjo, 1/3 de anjo é muito anjo, que foram convencidos por Lúcifer, por Satanás, que ele poderia ser igual a Deus e que ele se dirige para ocupar o lugar de Deus. Essa mesma ideia, esse mesmo pensamento, ele lançou no coração do homem. Ele conseguiu corromper o homem antes da queda. Ele conseguiu colocar no homem a dúvida, o questionamento e aquela voz, a voz da serpente. Eles, naquela conversa, eles entenderam que era mais confiável ouvir a serpente do que ouvir a Deus. Isso é triste, né? Eles entenderam que era mais confiável o que a serpente estava dizendo do que o Deus que os colocou ali, que os provia, que os sustentava, que cuidava deles, o Deus que construiu todas aquelas coisas, que formou todas aquelas coisas, que criou aquele jardim e que colocou esse homem que ele considerava o seu filho, criado por suas próprias mãos. Este homem que se relacionava com Deus, que tinha intimidade com Deus, que conhecia a voz de Deus, quando ouviu a voz da serpente, não discerniu e ele entendeu que era mais confiável ouvir o que a serpente estava dizendo do que ouvir o que Deus dizia. E assim, a primeira dispensação termina, porque essa primeira dispensação é chamada de a dispensação da inocência, da pureza. A pureza e a inocência, elas rompem quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu falei maçã porque todo mundo fala em maçã, porque as pessoas ensinam que é maçã. Ela não tem nada a ver com maçã, não tem nada a ver com laranja, com romã, com sei lá o que. Qual é a fruta que a pessoa gosta de comer, manga. Tem nada a ver com um fruto desse. Tem a ver que representava um símbolo da obediência do homem.
Da mesma forma que a árvore da vida representava Cristo, que se o homem comesse da árvore da vida, ele teria vida eterna. Então, justamente para evitar que o homem comesse da árvore da vida, porque Jesus vem e ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Então todas as coisas que envolvem a Cristo são coisas vivas. Então agora Deus coloca um querubim, e junto com o querubim ele coloca espadas. Então a gente precisa entender que eram coisas diferentes. Havia um querubim, que era um anjo da guarda do Senhor, e junto com esse querubim Deus colocou espadas de fogo que flutuavam. Não é que o querubim estava com duas espadas, é que havia um querubim, e junto com esse querubim haviam as espadas, elas contornavam a árvore, sozinhas, sem a mão de ninguém, para evitar que o homem voltasse. Foi selado, foi fechada a entrada para a árvore da vida. E com a queda, então, o homem entendeu. O homem entendeu o quê? O homem teve aí nasceu a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, a natureza corrompida. O homem entrou a malícia, entrou a malignidade, entrou a impureza, entrou aí a corruptibilidade, entrou tudo que não presta. E se eles não tivessem comido daquele fruto, mas eles comeram, porque deram ouvidos àquela voz, ouviram a voz da serpente, foi mais confiável do que a voz do Senhor. Outra coisa interessante sobre as vozes que nós ouvimos, a palavra de Deus, ela fala em 2 Crônicas capítulo 10, eu até não vou ler, porque são 14 versículos, então eu não vou ler. Mas olha o que acontece. Roboão, o rei Roboão é posicionado para governar Israel. O rei Roboão, o seu pai, é um rei muito ruim, um rei que governava com punhos de ferro. Era um rei injusto, era um rei terrível. Então, quando o rei Roboão, jovem, ele vai ascender ao trono, ele quer agora criar a sua própria estratégia, ele quer agora criar o seu próprio sistema de governo, ele quer agora estabelecer um governo próprio, uma marca própria de governo. Então ele chama os anciãos, ele chama os homens mais sábios, ele chama as pessoas mais experientes, os anciãos do povo, os homens que tinham sabedoria para aconselhá-lo. E aí a palavra diz que ele chama aqueles anciãos e ele diz assim: o povo se reúne com o rei. Diz assim: foi então Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo. Veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura cerviz de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então ele respondeu: voltem daqui a 3 dias. Nesse período de tempo ele se reúne com os anciãos e pergunta aos anciãos: o que eu vou fazer? Como eu devo governar? Como eu devo conduzir as coisas? Como deve ser o meu governo? E os anciãos disseram para ele: não, você não deve fazer como o seu pai. É muito interessante isso, porque por isso fala das vozes que nós ouvimos. Tomou Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? E eles então lhe disseram, onde que eu pulei aqui, Jesus? Se te fizeres benigno com esse povo, e lhes agradares, e falares boas palavras, eles te farão teus servos para sempre. Se você for um rei bom, um rei justo, se você for um rei que sabe governar, você ganhará esse povo, e eles espontaneamente vão te servir para sempre. Eles vão te servir para sempre, voluntariamente eles vão te servir, se você for um rei bom, um rei justo, para fazer as coisas certas. E ele ouviu aquele conselho daqueles homens, e aí a palavra diz assim: porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e o serviu. E aí diz assim, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado jugo, assim que, se meu pai nos impôs um pesado jugo, eu ainda vou aumentar.
Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia, e Jeroboão então disse essas palavras ao povo. E olha o que ele fala, no verso 14: e lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, eu porém ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. As vozes que nós ouvimos. A palavra diz assim, que a gente precisa ter cuidado com quem nós ouvimos. E aí diz assim, que quando o rei diz essa palavra, cria uma revolta no meio do povo. E aí acontece um encontro dos embaixadores do rei num lugar, e o povo se revolta com eles, e os apedreja e mata, e se revolta contra o rei, e eles tentam matar o próprio rei. Então veja que Roboão, ele podia ter sido um grande rei, ele podia ter se posicionado como um rei justo, ele poderia ter se posicionado como um rei que o povo o amasse, e amando ao rei, o povo o serviria voluntariamente. Mas não, ele achou mais confiável a voz dos jovens que cresceram com ele. A palavra, quando fala dos anciãos, até na igreja primitiva havia os anciãos. Que eram os anciãos? As pessoas mais sábias, as pessoas com mais experiência, as pessoas com mais prática de vida, as pessoas que conheciam melhor as coisas. Então, muitas vezes, a gente precisa ter cuidado para não ouvir pessoas que não são comprometidas com Deus. É essa a questão. Nós temos que ter cuidado para não nos aconselhar com pessoas que não são comprometidas com Cristo. Porque qualquer pessoa que não seja comprometida com Cristo não serve para nos aconselhar. Qualquer pessoa que não tenha os princípios de Cristo não tem condições de que a gente se assente e ouça. Porque às vezes até no meio da congregação a gente precisa saber quem vai ouvir, imagina fora da congregação. Então veja que ele foi ouvir o conselho de pessoas que não tinham experiência de vida e que entenderam que ele deveria fazer um governo pesado, injusto, terrível, ruim, maligno, um governo autoritário, um governo terrível, e que assim ele conseguiria subjugar o povo. Ele conseguiria afligir o povo, e o povo o obedeceria por medo, por temor, e não por respeito, e não por honra. Então essa é uma das vozes que a gente precisa ter cuidado de ouvir. Adão e Eva entenderam que era melhor ouvir a serpente. Roboão entendeu que era melhor ouvir alguém que não tinha qualquer comprometimento com Deus, que não tinha qualquer interesse em que ele tivesse princípios para a vida. Ele achou mais confiável ouvir essas pessoas. E a palavra de Deus, ela fala, por exemplo, de Jonas. Jonas capítulo 1, verso 3. Então nós temos um homem que ouve a Deus. Um homem com quem Deus fala. Um homem que quando ora consegue entender e discernir a voz de Deus. O que ele fala lá de Jonas? 1:3. 3. A palavra diz, se tu voltar lá, volta acho que no primeiro, no segundo, volta lá no verso 1. Ele veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então nós temos alguém que ouve Deus, ou alguém com quem Deus fala, e que essa pessoa conhece a voz de Deus, essa pessoa consegue discernir a voz de Deus, essa pessoa consegue entender o que Deus está falando, essa pessoa consegue entender o que Deus está revelando a ela. Essa pessoa não é uma pessoa ignorante de Deus. Amém? A gente consegue entender isso. Mas aí o verso 3 diz assim, Jonas, porém, se levantou para fugir da presença de Deus, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quem foi que Jonas ouviu? Foi a serpente? Não. Foram os amigos que aconselharam Jonas? Quem ele ouviu? A voz do coração. O seu próprio coração. Ele ouviu o seu próprio coração. E aí você vê que as pessoas, às vezes, quando elas querem romantizar, eu falei sobre isso antes, as pessoas romantizam as coisas, e elas dizem assim, quando alguém vai se aconselhar e a pessoa não sabe o que dizer,
e ela não quer dizer assim, vai, te fraga, olha o teu olho, tu não vê que tu vai cair numa furada. Então eles não querem ter essa responsabilidade de confrontar alguém. Eles dizem assim, ó, ouve teu coração, faz o que teu coração manda, faz o que teu coração está dizendo. Então Jonas, ele ouviu o seu coração, ele foi orientado pelo seu coração, ele ouviu a Deus, recebeu uma revelação de Deus, Deus falou com ele, Deus disse para ele o que ele tinha que fazer, ele entendeu o que tinha que fazer, mas ali no meio do caminho, na saída, ele saiu da presença de Deus, e ele agora vai fazer não o que Deus mandou, ele vai fazer o que o coração dele está mandando. E o coração dele está dizendo, que você... Se você ver no final do livro de Jonas, a gente fica chocado, porque ele diz assim, ó, sabe por que eu não fui? Porque eu sabia que o Senhor ia usar de misericórdia com eles. Eu queria era mais que a cidade fosse explodida, que queimasse aquele povo rebelde, mundano, maligno, aquele povo idólatra. Ele fica tão chocado com a misericórdia de Deus, de ter alcançado uma cidade inteira. A palavra fala 120, Deus assim, ó, como que eu não teria misericórdia de uma cidade com 120 mil habitantes, sem contar os animais que lá estão. 120 mil habitantes, que cidade seria no Rio Grande do Sul? Acho que Bento Gonçalves era essa a população. Uma cidade inteira. E Jonas pensou assim, eu não vou para lá, porque se eu for para lá, Deus vai usar de misericórdia, eu vou só ficar me cansando, indo até lá, caminhando, pregando. Qual pregador que não gostaria de chegar numa cidade e ele sozinho ganhar uma cidade inteira para Jesus? Uma cidade inteira se converter, uma cidade inteira ser tomada por um sentimento de arrependimento, se vestindo de saco e cinza e chorando diante de Deus, pedindo perdão pelo seu pecado. Eu acho que é o sonho de qualquer pregador, que uma cidade inteira se renda recebendo uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de juízo, Deus dizendo, olha, eu vou destruir a cidade, mas se vocês se arrependerem, não destrua a cidade. E a cidade inteira, o rei manda a cidade inteira jejuar, a cidade inteira, até os animais jejuaram. A cidade inteira foi tomada por um sentimento de arrependimento que se rende diante de Deus, mas Jonas preferiu ouvir o seu coração. Então você vê que o nosso coração não é confiável. A palavra diz assim, ó, o homem faz muitos planos, o homem projeta muitas coisas no seu coração, mas o que determina o que vai acontecer é o propósito de Deus. A palavra diz assim, ó, há muitos caminhos que para o homem são bons, parecem ser bons, mas ao final são caminhos de ruína. Então veja que com a queda do homem, a sua visão das coisas, a sua visão a respeito do andamento das coisas, ela foi corrompida. É bem como se diz que a gente não enxerga um palmo diante do nariz. A gente não tem condições de dizer o que vamos fazer daqui a meia hora, onde nós vamos estar. Nós não temos condições de decidir, de definir, de entender, de programar o que vai acontecer daqui a uma hora quando nós formos embora. O que vai acontecer? Nada nós não temos condições de fazer. Mas se a gente insiste em ouvir esse coração que é corrompido, que foi contaminado com o pecado, esse coração que vai nos conduzir à ruína, como aconteceu com Jonas. Jonas só não morreu porque ele próprio se arrependeu. Porque a palavra diz que ele ficou 3 dias e 3 noites. E aí, de novo, né, como eu já estou falando de romantizar as coisas, as pessoas pensam que ele ficou lá sentado, lá na barriga do peixe, lá, bebendo, comendo alguma coisa, né, comendo um peixinho, sushi e tal, tudo maravilhoso lá dentro do peixe, deitado lá na barriga do bicho. Mas a palavra diz que várias vezes ele quase morre dentro. E no meio da sua morte, no meio da sua agonia, no meio do seu sofrimento, ele busca o Senhor, e ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, e aí sim agora ele vai ouvir o que Deus falou. Mas antes ele teve que sofrer. Antes ele teve que sofrer, e antes ele teve que entender, ele teve que aprender que o nosso coração não é bom conselheiro. O nosso coração não é bom conselheiro. Se engana aquele que pensa que se ouvir o seu coração, estará tomando uma decisão correta. Mas outras vozes, a palavra de Deus fala de outras vozes.
Mateus 14, 26, nós temos um encontro de Jesus com seus discípulos. Mateus 14, verso 26, nós vamos ver o encontro de Jesus com os discípulos. Olha só o que acontece. É de madrugada, os discípulos estavam no barco, e a palavra diz que houve um vento, e o vento levou o barco para longe da praia. O barco foi sendo empurrado para longe da praia, e os discípulos não puderam esperar Jesus. Jesus tinha ido orar no monte, como ele gostava de fazer. Ele buscava a solidão do monte para orar, e aí no meio da madrugada, diz o 24 assim, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e clamaram: é um fantasma! E tomados de medo, começaram a gritar. Então imagina, é de madrugada, é de noite, tem um vento muito forte, e aí eles olham, devia estar uma noite clara, eles enxergam alguém caminhando sobre as águas. E aí eles ficam apavorados, eles ficam com medo, e eles começam a pensar que tem um fantasma, é um fantasma, tem um fantasma, é um fantasma que está vindo ali. E aí a palavra diz assim, no 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Bom, eles ouviram Jesus, eles estavam acostumados a andar com Jesus. Mateus capítulo 14, Mateus tem 24, 25 capítulos, então no versículo capítulo 14 eles já estão há muito tempo andando com Jesus, já se passaram um bom tempo do ministério de Jesus, eles já conhecem a voz de Jesus, eles já viram Jesus orando, eles já viram Jesus em várias situações, eles já identificavam a voz de Jesus. Mas aí quando Jesus diz para eles assim: sou eu, tenho bom ânimo, não fiquem com medo, fiquem calmos. Então respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E aí Jesus disse: vem. Mas a questão é que eles não reconheceram a voz de Jesus. Eles não reconheceram que era Jesus. Eles, embora estivessem acostumados a ouvir Jesus, e não é a primeira vez que isso acontece. Você lembra que na estrada de Emaús eles falaram com Jesus o caminho inteiro, conversando por 3 quilômetros, e eles não identificaram que era Jesus. Acostumados, a palavra de Deus, que não eram pessoas comuns, eram discípulos de Jesus. Jesus apareceu para eles e eles não reconheceram. Maria só foi identificar que era Jesus quando ele chamou ela pelo nome. Então o medo desses homens fez com que eles não identificassem a voz de Jesus. Isso fala de muitas coisas que a gente pode viver. Porque às vezes, quando a gente está tomado de medo, quando a gente está tomado de preocupação, quando a gente está tomado de ansiedade, e Deus vem e fala com a gente, e a gente não consegue entender, não consegue identificar que é Deus que está falando com a gente, que é Jesus que está falando com a gente. No meio de um ambiente ruim, no meio de um ambiente complicado, no meio de um ambiente problemático, Jesus chegou e falou com aqueles homens, mas eles ficaram com medo e duvidaram de que fosse Jesus. Eles não identificaram, eles não reconheceram a voz de Jesus no meio de toda aquela situação. E embora a gente pense assim: mas Pedro disse, se és tu, porque justamente ele disse, se és tu, então eu vou até ali, porque ele não tinha certeza que era Jesus. E aí ele vai andando sobre as águas, acontece todas aquelas coisas, mas o episódio é que eles não reconheceram a voz de Jesus. E quantas vezes Jesus tem falado contigo no meio dos problemas e você não ouve, você não percebe, você não identifica, você não reconhece, você não percebe que é Jesus que está falando com você? Eles não reconheceram. Mas a palavra fala de mais um homem. É o último texto que eu quero ler hoje, 2 Coríntios capítulo 12. Fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele como diz assim aqui no Rio Grande do Sul, é um cara diferenciado. Porque quando ele assume o seu compromisso com Deus, ele diz assim: eu não consultei nem carne nem sangue. Glória a Deus. Quando ele foi tomar decisões a respeito de sua vida com Deus, ele não foi se consultar com ninguém, ele consultou o Senhor. Ele é o único discípulo, é o único apóstolo que
ele cita, ele explana, ele mostra claramente o que aconteceu na noite da ceia sem ter estado lá. Nenhum dos apóstolos relata o que aconteceu na noite da ceia. Quem conta é o apóstolo Paulo. E quando ele vai relatar isso, ele diz assim: eu vou contar para vocês o que eu recebi do próprio Senhor. Ou seja, eu vou contar para você o que o próprio Jesus me falou. Jesus estava lá, Paulo não estava. Mas ele diz assim: Jesus me falou que foi assim que aconteceu. E é um texto que universalmente, todos os dias de ceia, as pessoas leem aquele texto que relata, Jesus sentou com os discípulos e tal, ele serviu o pão, ele serviu o vinho, ele fez assim, ele explicou o que era o pão, ele explicou o que era o sangue, ele explicou o que era aquilo, como é que aconteceu e tal, ele relatou os significados de tudo ele explica todas as coisas, ele fala da importância de saber discernir o que é o corpo, que é aquele a indignidade está em não discernir o corpo, não é em estar em pecado, mas em não discernir o corpo, aquele que não discerne o corpo, que a igreja é um corpo, que ele precisa viver como um corpo, congregar como um corpo, que ele precisa entender que ele faz parte do corpo de Cristo. É isso que é comer, participar da ceia indignamente, é não entender o corpo, não discernir o corpo. Paulo fala disso, e ele diz aqui no capítulo 12, verso 9 de 2 Coríntios, ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Então nós temos aqui um homem que ouvia a Deus, que ouvia ao Senhor, que se consultava com o Senhor, que expressava a Deus a sua condição. E esse texto que fala quando que ele tem um espinho na carne, que ele orou, que ele pediu para Deus, 3 vezes eu orei, eu pedi para que Deus me livrasse. Aqui nós vamos entender o que às vezes nós não conseguimos entender. Quando a gente ora e a resposta de Deus não é exatamente o que a gente quer. A resposta de Deus não é exatamente o que a gente gostaria de ouvir, porque se Deus colocasse um espinho na carne na nossa vida, e a gente orasse 3 vezes, e depois na terceira vez Deus dissesse assim: ó, tu te aquieta aí, porque é assim mesmo que vai ficar, eu não vou mudar, a situação é essa, fica aí com a minha graça, porque eu não vou resolver isso. Você vai ter que conviver com esse problema, você vai ter que conviver com esse espinho na carne, a quem ele mesmo diz que Deus coloca nele para que ele não se orgulhasse daquilo que ele vivia em Deus. Ele diz assim: ó, eu fui no 3º céu. Ele tinha tudo para se achar o cara. Ele tinha tudo para dizer assim: mas eu sou um cara, meu. Eu fui no 3º céu, eu fui arrebatado. Eu fiquei 3 anos no deserto só falando direto com o Senhor. Vocês têm que tudo se abaixar para mim falar. Ele tinha tudo para ser um cara orgulhoso, prepotente. E aí Deus vem assim, coloca nele um espinho na cara e diz assim: ó, Deus colocou isso em mim para que eu não me orgulhasse das coisas que eu vivi com ele. E aí Deus vem, e a gente às vezes faz uma coisinha, a gente acha, e aí Jesus vem e diz assim: ó, fica quieto, você não é nada. Então agora, porque você é orgulhoso, porque você acha que faz alguma coisa, então eu vou colocar um espinho na carne, para que você olhe para esse espinho na carne e você veja que você não é nada. Você não é nada, você é um instrumento. É como diz aquilo lá: Deus usou uma mula, pode usar a gente também. Se Deus usou uma mula para falar alguma coisa que trouxe entendimento para alguém, Deus pode usar nós, seres humanos também. Então esse homem que orou e falou com Deus, e que Deus disse para ele: não, Paulo, você precisa entender que a minha graça te basta. E aí ele diz assim: mas então eu me contento com tudo que eu estou vivendo, eu me contento com qualquer situação que eu estou vivendo. Então Paulo nos ensina a importância de ouvir a Deus e de se sujeitar ao que Deus nos fala, mesmo quando Ele nos fala alguma coisa que nós não queremos ouvir, que não está muito de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com a nossa intenção. A gente pensaria assim: não, eu vou orar e Deus vai resolver. Eu vou orar e Deus vai curar. Eu vou orar e Deus vai me dar o dinheiro. Eu vou orar e Deus vai fazer um milagre. Eu vou orar e Deus vai resolver tudo. E muitas vezes a gente vai orar e Deus vai dizer: eu não vou resolver, eu não vou mudar essa situação.
E a nossa alegria, e o nosso prazer, e o nosso nível de ouvir a Deus tem que continuar sendo o mesmo. Deus assim o quer. Lá no princípio, o homem pecou porque questionou a soberania de Deus. Ele questionou a soberania de Deus. Ele questionou a vontade de Deus, o propósito de Deus, o querer de Deus. E muitas vezes nós falhamos, porque às vezes nós pensamos assim: poxa vida, Deus podia fazer desse jeito, Deus podia fazer daquela outra forma, eu podia orar e aí, Deus fazia tal coisa. Mas não, Deus vai fazer o que Ele quer, Ele é soberano. Glória a Deus. Eu posso orar, eu posso clamar, eu posso expressar o meu interesse, a minha necessidade, a minha vontade, o meu querer. Mas Jesus já disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Mas a questão é que voz nós estamos ouvindo. É a serpente que vem buzinar coisas dos nossos ouvidos, nos aguçar o ego, nos inflar a vontade, nos desviar dos princípios, nos desviar do propósito, nos desviar da vontade de Deus. Que voz nós estamos ouvindo? A voz de pessoas que não são comprometidas com Deus, que têm acesso ao nosso coração e têm a liberdade de nos aconselhar e nos dizer coisas que às vezes podem agradar o nosso coração, mas podem nos distanciar de Deus. Que voz nós estamos ouvindo? O Senhor está falando, então nós não conseguimos reconhecer a sua voz no meio dos ventos contrários, no meio das dificuldades da vida. Deus está falando, Deus está anunciando, Deus está nos dizendo, expressando, falando o que Ele quer, mas no meio de toda a agitação a gente não consegue identificar a sua voz. Ou Ele está falando e nós estamos ouvindo e estamos nos sujeitando a Ele. Ou pior ainda, Deus está nos dizendo algo, nós estamos entendendo o que Ele está dizendo, mas estamos nos aconselhando com o nosso coração. Que vozes nós estamos ouvindo? Esse é um tempo onde há muitas vozes. Há muitas vozes. Sabe que quando a gente... o propósito não, a forma que o rádio funciona é muito interessante. O rádio que você tem em casa, eu não escuto rádio faz anos, eu não tenho esse hábito. Quem escuta rádio aqui? Eu não escuto rádio. O pessoal diz: o senhor ouviu o que deu lá na Batovi? O senhor ouviu o que deu? Não sei. Deu lá na Rádio São Gabriel? Não sei, não escuto rádio. Mas a questão do rádio, eu lembro que o pai tinha aqueles, como é que chama? Ondas, não sei o que, lá que pegava a rádio da Argentina, pegava a rádio não sei de onde, e escutava aqueles programas, que era mais chiado do que coisa, mas eu vi aqueles programas de mensagens e tal. Mas o que é a questão do rádio? A questão do rádio é que as vozes estão lançadas no ar. As vozes estão lançadas no ar. E então o aparelho tem a capacidade de sintonizar essas vozes. As ondas onde essas vozes estão dispersas no ar. E aí o aparelho sintoniza aquela determinada emissora, aquela determinada rádio que funciona naquelas ondas tais. E aí você escuta o que alguém está falando num aparelho lá dentro de um estúdio, a quilômetros da sua casa, mesmo numa cidade como São Gabriel, a 2, 3 quilômetros da sua casa, você sintoniza aquilo que está sendo dito lá no centro da cidade com excelente qualidade. O propósito do rádio é esse, é que as pessoas consigam captar as vozes que estão no ar. E a questão na nossa vida com Deus é que as vozes estão aí no ar, vozes de serpente, vozes de pessoas não comprometidas com Deus, vozes do próprio coração, vozes de dúvidas, vozes que questionam, vozes que Jesus falando, Deus falando, expressando o seu querer, expressando o seu propósito. As vozes estão no ar, e a questão é: qual voz nós vamos conseguir sintonizar no nosso espírito? Que voz nós vamos ouvir? Que voz vai conseguir entrar no nosso espírito que vai nos conduzir? Nós vamos ter condições de discernir que essa voz é a voz da serpente? Nós vamos ter condições de discernir que isso é o meu coração que está falando? Será que vamos ter condições de discernir essa voz eu não devo ouvir? Essa voz não está comprometida com o Senhor? Será que nós vamos conseguir entender que no dia do vento contrário, Jesus está falando e a gente não está reconhecendo? Será que nós vamos conseguir fazer como Paulo, Deus falar e a gente dizer: sim, Senhor, eu aceito a tua vontade, eu aceito o teu querer,
eu me sujeito àquilo que o Senhor está me falando, me dizendo, e eu quero ouvir a tua voz. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos orar? Vamos ficar de pé? E vamos pedir ao Senhor que Ele possa ministrar no nosso coração, que a gente consiga, ó Deus, que a gente consiga ouvir a voz de Deus, e que a gente consiga ter a capacidade de captar. Você sabe que o nosso espírito é o órgão receptor das coisas espirituais. Não comparando, mas para você entender, o nosso espírito é o radinho, que a gente vai girando o botão e ele vai captando as ondas espirituais. E aí o nosso espírito é a única parte do nosso corpo que é capaz de ouvir Deus. É a única parte do nosso corpo capaz de captar as coisas sobrenaturais. Não é na mente, não é no corpo, não é nas emoções, é no espírito. Então nós precisamos aprender a ouvir quando Deus fala. Nós precisamos aprender a se sujeitar a essa voz, a ouvi-la. E ouvir a Deus quer dizer obedecer, se sujeitar. Oh Pai, oh Jesus, você pode adorar? Eu quero ouvir tua voz aqui. Sim, Senhor. Oh Pai, eu quero ouvir tua voz. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. O teu espírito é o órgão receptor das coisas espirituais. É onde você precisa exercitar a capacidade de ouvir a voz de Deus. Esse é um tempo em que as pessoas precisam aprender a ouvir a Deus. Precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Ah, como nós precisamos. Oh, como nós precisamos. Aleluia. Ela guia o meu destino. Xarababa. A sua voz. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. Sua voz é tão doce quanto o mel, é mais alta que os céus. A sua voz. Como nós precisamos ouvir essa voz. Como nós precisamos ouvir essa voz do nosso espírito. Como nós precisamos aprender a sintonizar o nosso espírito com as ondas sobrenaturais. Conseguir ouvir o que está sendo dito nos céus. A palavra diz que Isaías estava no templo e ele ouviu uma conversa. Ele ouviu uma voz do céu que dizia: quem há de ir por nós? Ele ouviu um diálogo. Ele ouviu uma conversa dos céus. E ele respondeu àquela voz. Ele respondeu, ele disse: eis-me aqui. Quantas vezes o Senhor está falando, os céus estão se movendo, os céus estão se movendo, mas nós não percebemos. Oh Deus, como nós precisamos aprender a te ouvir, Senhor. Como nós precisamos aprender a nos sujeitar a ti, Senhor. Ela guia o meu destino. Tua voz
Você já foi aquela pessoa que ouviu o teu coração. E você já deve ter percebido que ouvir o teu coração te levou a caminhos ruins, te levou a decisões erradas. Talvez você já parou para ouvir alguém que não é comprometido com o Senhor. Alguém ganhou o teu coração e te aconselhou. E aqueles conselhos te conduziram a um caminho tortuoso. Essa noite é uma boa noite para você se arrepender. Ou quem sabe você é alguém que já ouviu ao Senhor, mas parou de ouvir, parou de escutar, parou de fazer o que Ele está lhe dizendo. Essa é uma noite de volta, uma noite de retorno. Essa é uma noite de volta ao caminho, de volta à presença do Senhor, de volta ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós dizemos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós ouvimos o nosso coração. Perdoa por todas as vezes que ouvimos o nosso coração e que o nosso coração nos conduziu a caminhos tortuosos. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que ouvimos a voz da serpente, que semeou, Senhor, princípios errados no nosso coração. Perdão, Senhor, por todas as vezes que ouvimos pessoas que não são comprometidas contigo. Ah, Espírito Santo, quantas vezes no meio de um vento contrário o Senhor falou conosco e nós não reconhecemos. Senhor, nós queremos ser como Saulo, que ouvia a tua voz, que sujeitava a tua voz. Queremos ser como Jesus, que dizia: seja feita a tua vontade. Queremos saber ouvir o não de ti, Senhor. Queremos saber aceitar quando o Senhor nos diz não, quando o Senhor nos disciplina, quando o Senhor nos quebra, quando o Senhor nos move. Ah, Espírito Santo, como nós precisamos, Senhor, de ser aguçados do nosso espírito. Estamos muito presos na terra, muito presos nas coisas da terra. Precisamos de ti, Senhor, precisamos do teu espírito, precisamos acessar o teu espírito, Pai. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Sopra sobre nós entendimento para que possamos entender, Senhor. Arranca os véus da religiosidade. Arranca os véus de religiosidade, Senhor. Oh, Espírito Santo, como nós precisamos de ti. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Abra os nossos ouvidos. Abra os nossos olhos, Senhor. A palavra diz que Eliseu orou e aquele jovem, ele viu as coisas espirituais. Nós precisamos ver, Senhor. Nós precisamos entender. Nós precisamos compreender como os céus estão se movendo. Como os céus estão se movendo. Ah, Senhor, que a tua voz acalme o nosso espírito, que a tua voz acalme a nossa alma que é tão agitada, Senhor, que a tua voz acalme a nossa alma que é tão agitada, tão angustiada, tão temerosa. Ah, meu Deus, a nossa alma tão triste, tão sofrida. Ah, minha alma, espere em Deus. Espere em Deus, a minha alma. Ensina-nos a ouvir a tua voz. Ensina-nos a ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê as mãos para as pessoas da sua família. Vamos orar como família. Vamos orar como família. Aleluia. Que o
o reino de Deus venha sobre a tua casa. Que o reino de Deus venha sobre o teu lar. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão as famílias, Pai. Às vezes uma única pessoa da casa te serve, te busca. Ah, meu Deus, nós te adoramos. Nós te amamos, Pai. E nós queremos abençoar essa família. Queremos abençoar este lar. Queremos abençoar essa casa. Nós oramos agora abençoando essa casa, Senhor. E a nossa oração é que o teu reino venha sobre essa casa. Que o teu reino venha sobre os integrantes dessa família, do mais moço ao mais idoso, Senhor. Que o teu reino venha sobre as crianças, que o teu reino venha sobre os pais, sobre os avós, sobre os netos, sobre os adolescentes. Que o teu reino venha sobre este lar, que este lar haja salvação, haja paz, haja harmonia, haja conversão, haja arrependimento. Que os relacionamentos que estão rompidos nessa casa, rompidos nessa família, sejam restaurados, Senhor. Aqueles dessa casa que te buscaram e não te buscam mais, Deus, nós oramos agora que teu Espírito Santo possa redirecionar o seu coração. Ah, Espírito Santo, nós oramos por convicção de pecado. Nós oramos por convicção de pecado, Senhor. Nós oramos, ó Deus, por um tempo de restauração, por um período que se inicie restauração nessa casa, nos relacionamentos de homem, de mulher, de marido, de esposa, de pai, de filhos. Oh, Espírito Santo, restaura essa casa. Posiciona este lar para a sua posição original, no teu propósito, no teu querer, Senhor. Que o Senhor possa prover o sustento dessa casa. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos cada família. Abençoamos a família daqueles que estão agora ouvindo, onde estiverem. Que a sua família seja alcançada por Ti também. Que eles sejam alcançados por Ti. Que os seus corações sejam direcionados por Ti, Senhor. Reposicionados no Teu reino, no Teu propósito, no Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Será que a fonte secou? Será que o Senhor não quer liberar mais para você nessa noite? Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ouça a voz do Senhor. Deixa o teu espírito ouvir. Só bater que eu vou abrir pra você. Deixa que o teu espírito seja tocado nessa noite. Eu te coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Você pode voar agora. Você pode voar agora. Deixa o teu espírito se mover. Você é livre, você é livre, você é livre.
teus olhos espirituais estão abertos. Ah, Jesus. Xarababará. Vamos, querido. Mais, libera mais de ti, Senhor. Libera mais da tua unção. Libera mais, Senhor. Mais, mais. Eu já confiei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos, querido, vamos. Vamos, estou só te esperando. Vamos, você é livre. O que acontece quando os nossos ouvidos espirituais se abrem, quando os nossos olhos espirituais se abrem, quando conseguimos sintonizar as coisas do Espírito. Vamos, querido, vamos. Você pode ir mais. Vamos, vamos, vamos. Vamos, sem fogo nos olhos. Quando nós levantamos os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso coração ao Senhor, Vamos, querido. Vai. E a babada para o cara. Jesus te convidando. Jesus te convidando para um relacionamento. Ouça a minha voz. As minhas ovelhas ouvem
ouvir minha voz. O teu espírito precisa sintonizar as coisas de Deus. O teu espírito precisa acessar as coisas de Deus. Uau! Oh, que o Espírito Santo te pegue aí na tua casa. Que a unção de Deus te alcance. Que a unção de Deus te toque nessa noite. Que os teus ouvidos se abram. Que os teus olhos se abram. Que a glória de Deus invada o teu ambiente nessa noite. Aí onde você está, que o Senhor te pegue por dentro. Que o Senhor te pegue por dentro nessa noite. Chora, oh Espírito Santo. Oh, aleluia. As minhas vestes brancas estão só te esperando. Vamos dançar, Maranatha. As minhas vestes brancas estão só te esperando. Quando os nossos ouvidos espirituais se abrem, quando o nosso espírito consegue acessar o sobrenatural. Esperado na minha casa, pode morar aqui. Obrigado, Espírito Santo. Uau! Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Uau, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. As minhas vestes brancas estão só te esperando. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Aleluia. Ouça o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és grande, Pai. Tu és grande, Senhor. Aleluia. Aleluia.
santuário. A voz do Senhor dos céus sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do mundo. Ele faz o mundo nos saltar como bezerro. E o Senhor como filhote de caçador. A voz do Senhor corta os céus com lavadeira de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de carne. A voz do Senhor retorce os carvalhos e desnuda a floresta. E no seu templo todos clamam glória. E no seu templo todos clamam glória. E no seu templo das alturas todos clamam glória, glória, glória. Aleluia. A voz que precisamos ouvir. Há muitas vozes, mas uma é a voz que precisamos aprender a ouvir. A voz do Senhor. Aleluia. Amém. Vamos encerrar a transmissão. Que o Senhor te abençoe. Nós aqui vamos seguir entendendo mais